Passei 5 anos sendo desprezada pelo meu marido, suportando humilhações e indiferença, mas no dia do aniversário dele, eu fiquei com o melhor amigo dele, e essa decisão mudou minha vida de formas que jamais imaginei. Se você está assistindo este vídeo agora, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Essa história eu guardei por mais de 25 anos, mas hoje preciso contar porque talvez ajude outras mulheres a entenderem que existe limite para quanto uma pessoa deve aguentar, que traição não justifica traição, mas que às vezes quebramos para depois nos reconstruirmos diferentes. Meu nome é Cristina. Tenho 62 anos hoje, mas quando essa história aconteceu, eu tinha 37 anos e estava casada há 12 anos com o Fernando, um homem que tinha sido amor da minha vida, mas que se transformou em estranho, frio e cruel. Morávamos em Campinas, São Paulo, numa casa bonita que tínhamos comprado juntos, com jardim que eu cuidava com carinho, e quartos vazios que deviam ter sido preenchidos com filhos que nunca vieram. Fernando e eu nos conhecemos quando eu tinha 22 anos. Ele era engenheiro civil, 4 anos mais velho, ambicioso, inteligente, com planos enormes de construir carreira. Eu era professora de escola pública, sonhadora, romântica, acreditava em amor verdadeiro e finais felizes. Casamos depois de 3 anos de namoro, numa cerimônia linda. Esgotou nossas economias, mas que valeu cada centavo porque estávamos radiantes de felicidade. Os primeiros 7 anos foram bons, não perfeitos, nenhum casamento é, mas bons. Fernando trabalhava muito, sua carreira decolou rápido, logo estava gerenciando grandes projetos de construção. Eu continuava dando aulas, cuidando da casa, tentando engravidar dos filhos que ambos queríamos. Mas os filhos não vinham, mês após mês, decepção após decepção, até que finalmente procuramos ajuda médica. Os exames mostraram que eu tinha problemas de fertilidade. Não era impossível engravidar, mas seria difícil. Precisaria de tratamentos caros, muita paciência e, mesmo assim, sem garantias. Fernando reagiu mal à notícia. Não com raiva explícita, mas com um afastamento gradual. Como se eu tivesse quebrado promessa silenciosa, como se meu corpo tivesse traído as expectativas dele. Foi depois dessa descoberta que tudo começou a mudar. Fernando ficou mais distante, mais frio. Chegava tarde do trabalho com desculpas vagas sobre reuniões e projetos. Parou de me tocar com afeto. Nossas conversas se limitavam a assuntos práticos da casa. Quando sugeria tratamento de fertilidade, ele dizia que estava muito caro, que não era o momento certo, que precisávamos esperar. Mas não era questão de dinheiro. Sua carreira ia bem, ganhávamos bem. Era questão de ele ter perdido o interesse em ter filhos, em ter família, em mim. Comecei a notar pequenas coisas, perfume diferente na camisa dele, mensagens de texto que ele apagava rapidamente quando eu entrava no quarto. Viagens de trabalho que pareciam mais frequentes do que necessário. Mas, quando confrontava, ele negava, me fazia sentir paranoica. Dizia que eu estava inventando problemas porque estava frustrada com a situação da fertilidade. Então parei de confrontar, parei de perguntar. Apenas observava enquanto meu casamento morria lentamente, enquanto o homem que amava se transformava em estranho que dividia a casa comigo. 5 anos. 5 anos assim. 5 anos me sentindo invisível na minha própria casa, rejeitada pelo homem que tinha jurado me amar na saúde e na doença. 5 anos, chorando sozinha à noite, me perguntando o que tinha feito de errado, por que não era suficiente. Minhas amigas notavam. Cristina, você emagreceu demais. Cristina,
Você está triste. Cristina, o Fernando está te tratando bem? E eu mentia, sorria, dizia que estava tudo bem, apenas cansada do trabalho, apenas preocupada com coisas pequenas. Porque admitir a verdade significaria admitir fracasso, admitir que meu casamento era farsa, que estava vivendo mentira. Foi minha amiga Rosilene, a mais próxima, que finalmente me forçou a encarar a realidade. Estávamos tomando café numa tarde de sábado, quando ela segurou minha mão e disse: "Ele está te traindo. Você sabe disso, não é?" "Não sei de nada." Menti reflexivamente. "Sabe sim. Todo mundo sabe. Ele não esconde mais. Foi visto com uma mulher várias vezes. Jovem, loira, sempre grudada nele. As pessoas estão comentando, Cris. Estão com pena de você. A humilhação foi pior que a confirmação da traição, porque significava que não estava apenas sendo traída, estava sendo ridicularizada. Era a piada da cidade. A mulher estéril cujo marido tinha encontrado outra mais jovem, mais fértil, mais tudo que eu não era. Confrontei Fernando naquela noite. Sem rodeios, sem diplomacia, apenas raiva pura. Você está me traindo. Não é pergunta, é afirmação. E todo mundo sabe. Ele nem tentou negar dessa vez. Apenas encolheu os ombros com indiferença, que machucou mais do que qualquer grito teria machucado. E daí? O que você esperava? Que eu ficasse num casamento morto com uma mulher que nem consegue me dar filhos? Aquelas palavras me destruíram. Então é isso? Eu não presto porque não posso ter filhos? Entre outras coisas. Ele pegou a cerveja da geladeira, abriu com indiferença. Você ficou chata, Cristina. Ficou obsessiva com essa coisa de engravidar. Parou de se cuidar, parou de ser interessante. E eu conheci alguém que é tudo o que você não é mais. Quem é ela? Não importa quem é. O que importa é que sou mais feliz com ela do que sou com você. Mas não vou pedir divórcio ainda. Não quero complicação. Então você pode continuar morando aqui, fingindo que somos casal feliz, e eu continuo vivendo minha vida. Ou você pode sair. Escolha é sua. Fiquei paralisada. Não reconhecia o homem na minha frente. O Fernando, que conheci, tinha sido gentil, carinhoso, respeitoso. Esse estranho era cruel, frio, calculista. Por que não pede divórcio logo? Por que me manter aqui? Porque divórcio é caro. Porque vai complicar minha carreira. Porque enquanto você está aqui, mantendo as aparências, ninguém questiona muito. Ele tomou um gole da cerveja. Além disso, você é útil. Cuida da casa, paga metade das contas, mantém tudo funcionando enquanto eu vivo minha vida. Eu sou conveniente. Exatamente. Deveria ter saído naquela noite. Deveria ter pegado minhas coisas e nunca mais olhado para trás. Mas estava paralisada. Paralisada pelo medo de ficar sozinha, pela vergonha de admitir fracasso, pela esperança idiota de que, talvez ele voltasse a ser quem é. Então, fiquei. Mais 6 meses, eu fiquei naquela casa, naquele casamento morto, sendo desprezada diariamente pelo homem que jurou me amar. Fernando nem escondia mais, chegava cheirando a perfume dela. Recebia ligações dela na minha frente. Uma vez, encontrei brinco dela no nosso carro. Quando mostrei para ele, apenas deu de ombros. A humilhação se tornou rotina. Em festas de família, as pessoas me olhavam com pena. Na escola onde lecionava, os professores sussurravam quando eu passava. No supermercado, vizinhos desviavam o olhar com constrangimento. Foi durante esse período que conheci melhor o Marcelo. Ele era melhor amigo do Fernando desde faculdade, frequentava nossa casa regularmente. Era arquiteto, divorciado. Há 3 anos, pai de um filho adolescente que morava com a ex-esposa. Sempre foi gentil comigo, mas mantinha distância respeitosa porque era amigo do Fernando. Mas depois que a traição ficou pública, Marcelo começou a mudar comigo.
Não de forma desrespeitosa, mas com atenção genuína. Perguntava como eu estava, me elogiava quando Fernando me ignorava, ficava visivelmente desconfortável quando Fernando me tratava mal na frente dele. Uma noite, depois de um jantar particularmente humilhante, onde Fernando falou ao telefone com a amante na minha frente, Marcelo me encontrou chorando na varanda. Ele não merece você, disse baixinho. Sou eu que não mereço ele, aparentemente. Respondi com amargura. Não consigo nem dar filho para ele. Isso não define seu valor. Marcelo sentou ao meu lado. E, mesmo que definisse, a forma como ele te trata é inexcusável. Você merece muito melhor. Merecia. Passado. Porque agora sou apenas mulher estéril abandonada. Não diz isso. Ele segurou minha mão, gesto simples, mas que significou mais do que deveria. Você é inteligente, bonita, gentil. O problema não é você, é ele. Aquele toque, aquela gentileza, aquela atenção após meses de rejeição e frieza, despertou algo em mim que tinha adormecido. Desejo. Não apenas sexual, embora houvesse isso também, mas desejo de ser vista, de ser valorizada, de ser desejada por alguém. E Marcelo me desejava. Via nos olhos dele, na forma como me olhava quando achava que eu não estava prestando atenção, na tensão que surgia quando ficávamos sozinhos. Foi assim que chegamos àquela noite. A noite do aniversário de Fernando, a noite que mudou tudo. Fernando fazia 43 anos naquele sábado de outubro. Normalmente eu organizava festa grande para ele, convidava amigos, família, colegas de trabalho. Mas naquele ano, quando perguntei o que ele queria, respondeu com indiferença. Faça o que quiser, não me importo. Então organizei jantar pequeno, apenas alguns amigos, próximos, incluindo Marcelo. Passei o dia cozinhando os pratos favoritos dele, enfeitando a casa, tentando fazer tudo perfeito. Não porque ele merecia, mas porque ainda tinha aquele impulso patético de agradar, de talvez fazê-lo lembrar de quem eu era, de quem tínhamos sido. Fernando chegou em casa às 7 da noite. Nem olhou para a decoração, para a comida que tinha preparado para mim. Apenas foi direto para o chuveiro, se arrumou e ficou no celular respondendo mensagens que claramente eram dela. Os convidados começaram a chegar às 8, todos constrangidos, sabendo da situação, tentando manter a aparência de normalidade. Marcelo foi o último a chegar, trazendo presente caro pro Fernando e flores para mim. Essas são para você, disse baixinho, me entregando um buquê de lírios brancos, porque você merece ser celebrada também. Obrigada. Segurei as flores, sentindo as lágrimas ameaçarem. Ninguém me dava flores há anos. O jantar foi tortura. Fernando mal falou comigo, passando a maior parte do tempo no telefone. Quando tentei cortar o bolo, ele nem veio para a mesa, dizendo que não estava com fome. Os convidados comeram em silêncio constrangedor, fazendo tentativas fracas de conversa. Marcelo ficou ao meu lado a noite toda. Ajudou a servir, puxou conversa quando o silêncio ficava pesado demais, me lançou olhares de apoio quando Fernando foi particularmente cruel. E eu me peguei, cada vez mais consciente da presença, do cheiro do perfume dele, da proximidade dele. Às 11 da noite, Fernando recebeu ligação. Atendeu na frente de todos, sem se importar. Oi, amor. Sim, tá uma chatice. Não vou demorar mais. Tô saindo agora. Desligou e se levantou. Vou sair. Não sei que horas volto. Mas é seu aniversário. Seu irmão ainda está aqui, suas primas, e daí? Ele pegou as chaves do carro. Já aguentei o suficiente dessa farsa. Você que fique aqui entretendo todo mundo. E saiu. Simplesmente saiu da própria festa de aniversário para encontrar a amante, me deixando ali com os convidados chocados. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém sabia o que dizer, o que fazer.
Finalmente, o irmão dele, José, se levantou. Vou embora. Desculpa, Cris, mas não consigo mais ver isso. Os outros seguiram logo depois, todos constrangidos, todos murmurando desculpas, até que sobrou apenas Marcelo. Você não precisa ficar, falei, começando a recolher os pratos. Sei que tem coisas melhores para fazer num sábado à noite. Não vou te deixar sozinha, limpando isso tudo. Ele começou a ajudar. Além disso, não tenho nada melhor para fazer. Meu filho está com a mãe esse fim de semana. E prefiro estar aqui com você do que em qualquer outro lugar. Limpamos em silêncio por um tempo, mas a tensão entre nós era palpável. Cada vez que nos esbarrávamos na cozinha, sentia eletricidade. Cada vez que nossos olhos se encontravam, via desejo refletido nos dele. Quando terminamos, já passava da meia-noite. Ofereci café, vinho, qualquer desculpa para ele não ir embora ainda, porque não queria ficar sozinha naquela casa enorme e vazia, com a humilhação ainda queimando. Sentamos na varanda com vinho, olhando as estrelas. O ar estava quente, pesado, carregado de expectativa. Por que você continua com ele? Marcelo perguntou finalmente. Por que não vai embora? Medo, vergonha, falta de coragem. Peguei um gole de vinho e parte de mim ainda lembra do homem que ele era. Fica esperando que aquele homem volte. Não vai voltar, Cris. Ele não é mais aquela pessoa. Se é que algum dia foi. Você é amigo dele há anos. Como pode dizer isso? Porque conheço ele. Sempre foi ambicioso, sempre priorizou sucesso sobre relacionamentos, mas você era a exceção. Te tratava bem porque te via como troféu, como parte da imagem que queria projetar. Ele olhou para mim. Mas quando descobriu que você não podia dar os filhos que completariam essa imagem perfeita, perdeu o interesse. Então, sempre fui apenas parte de um plano para ele? Talvez? Ou talvez ele realmente te amou no começo e depois mudou. Não sei. O que sei é que a forma como te trata agora é inaceitável. E você? Por que continua sendo amigo dele? Boa pergunta. Marcelo se inclinou para trás na cadeira. Acho que por lealdade mal colocada, por história compartilhada. Mas cada vez me pego questionando essa amizade, especialmente quando vejo o que ele faz com você. O que você faria se estivesse no lugar dele? Ele me olhou intensamente. Nunca teria deixado você chegar a esse ponto. Nunca teria te traído. E definitivamente nunca teria te humilhado da forma como ele faz. O coração disparou. Marcelo, desculpa. Não devia ter dito isso. Ele desviou o olhar. Você é a esposa do meu melhor amigo. Não é certo. Mas era certo. Naquele momento, naquela noite, com a humilhação ainda fresca, com anos de rejeição pesando nos ombros, parecia absolutamente certo. Me levantei, fui até ele. Marcelo olhou para mim com surpresa quando segurei o rosto dele. Não quero ser certa agora. Quero me sentir viva, quero me sentir desejada, quero esquecer, nem que seja por algumas horas. Cris, você não está pensando direito. Você está machucada, com raiva, humilhada. Amanhã vai se arrepender. Talvez. Mas agora, neste momento, só sei que não quero mais ser invisível. E o beijei. Beijei com toda a raiva, toda a frustração, toda a dor acumulada de 5 anos. Beijei com desespero de mulher que tinha esquecido o que era ser tocada com desejo. Marcelo resistiu por um segundo. Apenas um segundo. Depois me puxou contra ele, aprofundando o beijo, as mãos subindo pelas minhas costas, me segurando como se fosse algo precioso. Isso é errado, ele murmurou contra meus lábios. É traição. É quebra de amizade. Não me importo. Interrompi. Por favor, só por hoje, deixa eu não me importar. Fomos pro meu quarto. Não pro quarto que dividia com Fernando, mas pro quarto de hóspedes que tinha virado meu refúgio. E ali, naquela cama, Marcelo me fez lembrar o que era ser mulher desejada. Foi gentil, atencioso,
perguntando permissão em cada etapa. O oposto completo de Fernando, que nos últimos anos, quando ainda transávamos, me tratava como obrigação chata, algo a ser concluído rapidamente para poder dormir. Marcelo me tocava como se importasse, beijava cada centímetro da minha pele, sussurrava que eu era linda, que me desejava há meses, mas nunca tinha coragem de dizer. E pela primeira vez em anos, me senti bonita. Me senti valorizada. Me senti viva. Depois, deitados juntos, a realidade começou a penetrar a bolha que tínhamos criado. O que fizemos? Murmurei, a culpa começando a se instalar. Algo que não devíamos. Ele acariciou meu cabelo. Mas não me arrependo. Me arrependo de não ter tido coragem antes. De ter assistido ele te destruir sem fazer nada. Você não podia fazer nada. Era amigo dele. E agora traía essa amizade da pior forma possível. Ele suspirou. Mas quando escolher entre a amizade com ele e você? Escolho você. Sempre escolheria você. Não diz isso. Amanhã tudo vai ser diferente. Você vai se arrepender. Vai voltar a ser amigo dele e eu vou continuar sendo a esposa patética que aguentou tudo calada. Não. Ele se levantou apoiado no cotovelo, me olhando sério. Não vou fingir que isso não aconteceu. E não vou deixar você continuar nessa situação. Você merece mais, Cris. E vou te ajudar a ver isso. Dormi nos braços dele naquela noite. Pela primeira vez em anos, dormi em paz, me sentindo segura, me sentindo amada, mesmo sabendo que tinha cruzado linha que não podia ser descruzada. Fernando voltou para casa às 6 da manhã. Encontrou Marcelo saindo do quarto de hóspedes, se vestindo apressadamente. A expressão dele passou de surpresa a raiva a algo parecido com diversão cruel. Sério? Meu melhor amigo com minha mulher? Que clichê patético. Não vou pedir desculpas, Marcelo disse, a voz firme. Você não merece desculpas. Não depois do que fez com ela durante anos. E você acha que merece ela? Ela é mercadoria usada, cara. Estéril, chata, patética. Pode ficar com ela. Eu já tenho coisa melhor. Não fala dela assim. Marcelo deu um passo ameaçador. Nunca mais fala dela assim. Ou o quê? Você vai me bater? Fernando riu. Faça isso. Confirme que são perfeitos um pro outro. Dois perdedores se encontrando. Eu saí do quarto naquele momento, vestida, mas claramente tendo acabado de acordar. Fernando me olhou com desprezo puro. Finalmente encontrou coragem de me trair? Parabéns. Achou que me machucaria? Só provou que sou eu quem deveria ter terminado isso há anos. Quero o divórcio. As palavras saíram antes de pensar. Agora, imediatamente. Perfeito. Ele pegou as chaves. Meu advogado vai entrar em contato. E pode esquecer pensão ou metade da casa. Você que me traiu não vai ganhar nada. Não quero nada seu. Só quero minha liberdade. Ele foi embora, batendo a porta. E finalmente, chorei. Não de tristeza pelo casamento acabado, mas de alívio por ter terminado, de vergonha pelo que tinha feito, de confusão sobre o que viria depois. Marcelo me abraçou enquanto chorava. Vai dar tudo certo. Vamos resolver isso juntos. Mas não sabia se acreditava, porque tinha trocado 5 anos de humilhação por momento de traição. E não sabia se isso me fazia livre ou apenas igualmente culpada. Os dias que se seguiram àquela noite foram caóticos. Fernando espalhou a história pela cidade toda, mas com sua versão distorcida. Dizia que tinha me pegado na cama com Marcelo, que tinha sido traído covardemente pela esposa estéril que ele tinha sustentado durante anos, que eu era ingrata depois de tudo que tinha feito por mim. Convenientemente, omitia os 5 anos de traição dele, os anos me desprezando, humilhando, tratando como lixo. As pessoas ouviam apenas o que ele queria que ouvissem, que ele era a vítima.
A reação foi brutal. Na escola onde lecionava, pais começaram a reclamar, dizendo que não queriam que seus filhos fossem ensinados por mulher de moral duvidosa. A diretora me chamou no escritório, constrangida, dizendo que talvez fosse melhor eu tirar licença até as coisas se acalmarem. Na rua, vizinhos desviavam o olhar ou me olhavam com julgamento claro. No supermercado, senhoras que tinham me conhecido durante anos sussurravam quando passava. Até minha própria família ficou dividida. Minha mãe me ligou chorando. Como você pôde fazer isso, Cristina? Trair seu marido com o melhor amigo dele? Você nos envergonhou. Mãe, o Fernando me traiu durante 5 anos. Vocês sabiam disso. Por que agora sou eu a vilã? Porque você fez pior. Você se rebaixou. Deveria ter pedido o divórcio primeiro. Deveria ter mantido sua dignidade. Minha dignidade. Ri sem humor. Minha dignidade foi destruída há anos, mãe. Todo mundo sabia que ele me traía. Todo mundo sabia que me humilhava. E ninguém disse nada. Mas eu durmo com outro homem uma vez e viro monstro. Não é sobre quantas vezes. É sobre respeito. Sobre fazer o certo. O certo seria ter sido respeitada no meu próprio casamento. Mas ninguém cobrou isso do Fernando. Ela desligou ainda chorando. E percebi que não importava quanto eu explicasse. Para a sociedade, para a família, para a cidade toda, eu era adúltera. Fernando era a vítima. A narrativa estava escrita. E nada que eu dissesse mudaria isso. Marcelo também sofreu consequências. Fernando terminou a amizade publicamente, espalhando que ele era traidor, que tinha dormido com a esposa do melhor amigo, que não tinha caráter. Marcelo perdeu clientes, perdeu amigos, perdeu reputação. Numa noite, 3 semanas depois daquela fatídica, ele apareceu na casa onde eu ainda morava, esperando o divórcio ser finalizado. Estava visivelmente abalado. Perdi o contrato da prefeitura. O prefeito é amigo do Fernando. Disse que não quer fazer negócio com homem sem princípios. Sinto muito. É culpa minha. Não é. Ele segurou minhas mãos. É consequência de escolhas que fizemos. Juntos. Nos arrependemos? Ele pensou por um momento. Me arrependo de ter machucado pessoas, de ter quebrado confiança. Mas não me arrependo de ter te mostrado que merece ser amada, que merece respeito. Mas a que custo? Olhei ao redor da casa que logo teria que deixar. Perdemos tudo. Não tudo. Temos um ao outro. Mas tínhamos mesmo? O que tínhamos construído era baseado em momento de fraqueza, em raiva, em vingança. Aquilo era a fundação suficiente para algo real? Como se lendo meus pensamentos, Marcelo disse: sei que começamos errado, sei que nossa história vai sempre ter essa mancha, mas quero tentar fazer certo daqui para frente. Se você quiser, quero, mas tenho medo. De quê? De que isso seja apenas reação, de que quando a poeira baixar, você perceba que não vale a pena, que eu não valho a pena. Você vale. Ele beijou minha testa. E vou provar isso para você. Todo dia, se necessário. O processo de divórcio foi guerra. Fernando lutou por tudo, usando minha traição como arma. Seu advogado argumentava que eu não merecia nada, que tinha quebrado o contrato de casamento, que merecia sair dali sem nada além das roupas nas costas. Meu advogado, Dr. Paulo, um homem de 60 anos com experiência em casos difíceis, lutou bravamente. Cristina foi casada por 12 anos, contribuiu financeiramente, cuidou da casa, foi esposa dedicada durante a maior parte do casamento. Uma noite de erro não apaga tudo isso. Uma noite de erro? O advogado de Fernando praticamente cuspiu. Ela dormiu com o melhor amigo do meu cliente. Na casa deles, no dia do aniversário dele. É mais que erro, é crueldade calculada. E os 5 anos que seu cliente passou traindo minha cliente, os anos de humilhação pública, o abuso emocional.
Dr. Paulo bateu na mesa. Não vamos fingir que meu cliente é vítima inocente aqui. Mas legalmente, quem traiu primeiro tem vantagem. E Fernando tinha documentação cuidadosa provando que sua traição foi posterior à minha, que tinha mantido aparências de casamento fiel até eu quebrar esse acordo. No final, consegui metade do valor da casa, mas nada mais. Pensão foi negada. Meus pertences pessoais e metade das economias. Foi menos do que merecia, mas mais do que Fernando queria me dar. Usei o dinheiro para alugar apartamento pequeno longe de Campinas. Não conseguia mais viver naquela cidade onde todo mundo me julgava. Pedi transferência para a escola em cidade vizinha, onde ninguém conhecia minha história. Marcelo me ajudou com a mudança. Carregou caixas, montou móveis, pintou paredes. Estava construindo vida nova, ele disse, suando enquanto montava minha cama. E quero fazer parte dela. Se deixar, deixo. Mas devagar. Preciso me encontrar primeiro antes de me perder em outra pessoa. Entendo, e vou esperar o tempo que for necessário. Os meses seguintes foram de reconstrução dolorosa. Comecei terapia, algo que deveria ter feito anos antes. Doutor Silvia, minha terapeuta, uma mulher de 50 anos com um olhar gentil, mas direto, não me deixava fugir das verdades difíceis. Você se sente culpada pela traição? Ela perguntou numa sessão. Sinto, mas não se sentia culpada por permanecer num casamento morto, por aceitar abuso. Isso era diferente. Por quê? Porque a sociedade aceita mais mulher sendo abusada do que mulher reagindo ao abuso de forma imperfeita. Aquilo me atingiu, porque era verdade. Eu tinha passado anos aceitando migalhas, aceitando humilhação, e ninguém me julgou. Mas, no momento que reagi, no momento que busquei afeto em outro lugar, virei monstro. Não estou dizendo que traição foi resposta certa, Dr. Silvia continuou. Mas estou dizendo que você era humana. Estava ferida, desesperada, invisível. E quando alguém finalmente te viu, você agarrou aquilo com tudo que tinha. Foi errado? Sim. Foi compreensível? Também. Mas machuquei pessoas? Sim. E vai ter que viver com isso. Mas também foi machucada durante anos. E precisa aprender a perdoar a si mesma por não ter sido perfeita na sua dor. Marcelo e eu começamos a namorar oficialmente 6 meses depois do divórcio. Devagar, cuidadosamente, construindo algo novo sobre as ruínas do que tinha começado errado. Mas a sombra daquela noite nunca desapareceu completamente. Em jantares com novos amigos, quando perguntavam como nos conhecemos, mentíamos. Dizíamos que nos encontramos depois dos nossos divórcios, em grupo de apoio, algo neutro que não levantasse questões. Você se arrepende? Perguntei para Marcelo, numa noite, 1 ano depois de tudo. De como começou? Me arrependo de ter machucado o Fernando? Sim, éramos amigos há 20 anos. Aquilo destruiu tudo. Ele olhou para mim. Mas me arrependo de ter te conhecido? De ter te mostrado que merecia amor? Não, nunca. Mesmo com tudo que perdemos, construímos outras coisas. Ele apontou ao redor do apartamento que agora dividia. Isso pode ser pequeno comparado ao que tínhamos antes, mas é honesto, é real, é baseado em escolha, não em conveniência. Fernando, soubemos por conhecidos mútuos, se casou com a amante 1 ano depois do divórcio. Tiveram um filho logo depois. A ironia não passou despercebida. Ele tinha me desprezado por não poder dar filhos, mas claramente o problema não era meu. Quando o filho dele nasceu, senti pontos doloridos de inveja e tristeza, porque aquele poderia ter sido nosso filho, aquela poderia ter sido nossa família. Se ele tivesse me amado o suficiente para tentar tratamento, se eu tivesse valido o esforço. Mas então olhava para a vida que tinha construído com Marcelo e percebia, não queria mais aquilo. Não queria homem que me via como incubadora.
Queria parceiro que me via como pessoa completa, com ou sem filhos. Marcelo tinha filho, o André, que morava com a ex-esposa, mas visitava regularmente. Aos poucos, fui construindo relacionamento com ele. Não como mãe substituta, mas como amiga adulta, como alguém que se importava com ele genuinamente. André, agora com 15 anos, jovem, inteligente e perceptivo, me disse numa visita: "Sei que você e meu pai começaram de forma complicada. Minha mãe contou algumas coisas, mas vejo como ele te olha, como te trata, e acho que vocês são bons juntos. Obrigada por entender. Não julgo. Meus pais se divorciaram porque não funcionavam mais juntos. É melhor terminar e encontrar felicidade com outra pessoa do que ficar infeliz por obrigação. Crianças, às vezes, são mais sábias que adultos." 2 anos depois de começar a namorar, Marcelo, descobri que estava grávida. Aos 39 anos, depois de anos sendo dita infértil, estava grávida. Os médicos disseram que era praticamente milagre, que as chances eram mínimas, mas que acontecia. Quando contei para Marcelo, ele chorou. Chorou de alegria, de alívio, de algo que parecia redenção, porque depois de tudo que tínhamos perdido, tudo que tínhamos sacrificado, o universo nos dava isso. Nossa filha nasceu saudável, chamamos ela de Sofia, e quando segurei ela pela primeira vez, pensei em Fernando, em como ele tinha dito que eu era inútil por não poder ter filhos. E sorri, porque provou-se errado da forma mais perfeita possível. A gravidez deveria ter sido um momento de pura alegria, mas foi complicada pela sombra do passado que ainda nos perseguia. Quando a notícia vazou para Campinas, as fofocas recomeçaram. Diziam que eu tinha fingido infertilidade para conseguir divórcio vantajoso, que tinha planejado tudo desde o início, que Marcelo e eu tínhamos nos encontrado muito antes do que admitíamos. Fernando, ao ouvir sobre minha gravidez, fez questão de espalhar veneno. Ela mentiu sobre ser infértil, mentiu para todo mundo, me fez de idiota durante anos. Só queria pretexto para me largar e ficar com meu melhor amigo. Aquilo me machucou profundamente porque não era verdade. Eu tinha realmente problemas de fertilidade, tinha documentação médica provando, mas a narrativa de Fernando era mais interessante, mais dramática, então as pessoas acreditavam. Dr. Paulo, meu advogado, sugeriu processar Fernando por difamação. Temos provas médicas de que você tinha problemas de fertilidade. Podemos provar que ele está mentindo. Podemos limpar seu nome. Mas que custo? Perguntei cansada. Mais anos em tribunal? Mais exposição pública? Mais dor? O custo de deixar as mentiras virarem verdade. No final, não processei. Apenas me afastei. Mudei meu sobrenome de volta para o de solteira, cortei todos os laços com Campinas, construí vida completamente nova em cidade onde ninguém conhecia minha história. Marcelo e eu nos casamos quando eu estava com 6 meses de gravidez. Cerimônia pequena, apenas família imediata e poucos amigos próximos. Não tinha festa grande, não tinha publicidade, apenas nós dois, fazendo votos que significavam mais porque sabíamos exatamente quanto custavam. Prometo te amar nos dias fáceis e difíceis, Marcelo disse, segurando minhas mãos. Prometo te respeitar, te valorizar, te ver como pessoa completa. Prometo nunca fazer você se sentir invisível como ele fez. E eu prometo construir algo real com você, algo honesto, algo que não seja baseado em raiva ou vingança, mas em amor verdadeiro que cresceu de erro que cometemos juntos. Foi casamento pequeno, mas foi nosso. Verdadeiro, honesto, construído sobre fundação rachada, que tínhamos consertado com muito trabalho. Sofia nasceu em abril, saudável e gritando forte. Segurei ela nos braços, olhando para a filha que tinha sido dita impossível, e senti emoções complexas.
alegria pela vida nova, tristeza pelo que poderia ter sido se Fernando tivesse me amado o suficiente para tentar, culpa pelo caminho torto que levou até ali. Marcelo foi pai presente desde primeiro segundo. Trocava fraldas às 3 da manhã, cantava canções de ninar desafinadas, passava horas apenas olhando para ela como se fosse milagre. E era. Para nós dois, depois de tudo que tínhamos perdido, ela era milagre palpável. Mas maternidade também trouxe desafios inesperados. Pós-parto foi brutal, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Depressão pós-parto se instalou pesada, misturada com culpa residual de como minha vida tinha chegado ali. Numa noite particularmente difícil, quando Sofia tinha 3 meses e não parava de chorar, desabei. Sou péssima mãe, não mereço. Ela devia ter nascido em família normal, não em bagunça que criamos. Marcelo pegou Sofia de mim gentilmente, embalando ela até parar de chorar. Você está exausta, está com depressão pós-parto e ainda está carregando culpa de anos atrás. Mas não é péssima mãe, é mãe humana e nossa filha é amada. Isso é o que importa, mas a forma como ela veio ao mundo não define quem ela é, nem quem somos. Ele sentou ao meu lado. Cris, fizemos coisas erradas, machucamos pessoas, mas também estávamos machucados. E dessa dor toda, dessa bagunça toda, veio algo puro, algo bom. Podemos honrar isso sendo pais melhores, pessoas melhores. Voltei para terapia com o Dr. Silvia, dessa vez focando em depressão pós-parto e culpa residual. Ela me ajudou a separar as coisas, a entender que podia amar minha filha completamente, enquanto ainda reconhecia que o caminho até ela tinha sido imperfeito. Você não pode mudar o passado, ela disse, mas pode escolher o que faz com ele. Pode deixar te destruir ou pode usar como lição, como motivação para ser melhor. Quando Sofia tinha 1 ano, encontrei Fernando numa situação inevitável. Estávamos visitando cidade vizinha e esbarramos num restaurante. Ele estava com a esposa nova e o filho, aparentemente família feliz. O silêncio foi constrangedor. Eu, Marcelo, Sofia no carrinho, Fernando, a esposa dele, o filho pequeno. 2 casais com crianças pequenas, histórias entrelaçadas de formas dolorosas. Fernando, cumprimentei educadamente. Cristina. Ele mal olhou para mim, os olhos fixos em Sofia. Sua filha? Sim, Sofia. Tem 1 ano. Ele ficou em silêncio e vi algo passar por seus olhos. Raiva, arrependimento, não consegui decifrar. A esposa dele, Patrícia, mulher bonita, mas com expressão tensa, puxou o braço dele. Vamos, amor, temos reserva. Depois que foram embora, Marcelo segurou minha mão. Você está bem? Estou, surpreendentemente bem, porque olhei para ele e não senti nada além de indiferença. O homem que tinha sido meu mundo durante 12 anos era agora apenas estranho desconfortável. Acha que ele se arrependeu? Marcelo perguntou enquanto voltávamos pro carro. De ter te perdido? Acho que ele se arrependeu de ter perdido a chance de ter filhos comigo, mas não me arrependeu de me perder. Ele nunca me valorizou o suficiente para isso. 2 anos depois daquele encontro, recebi mensagem inesperada. Era de Patrícia, a esposa de Fernando. Cristina, sei que isso é estranho, mas preciso conversar com você. É sobre o Fernando. Pode me ligar? Mostrei a mensagem para Marcelo. O que você acha que ela quer? Não sei, mas seja cuidadosa. Pode ser armadilha. Liguei para ela, curiosidade superando cautela. Patrícia atendeu no primeiro toque. Obrigada por ligar. Sei que deve estar confusa. A voz dela era tensa, cansada. Estou. O que você quer? Quero te contar a verdade sobre como nosso relacionamento começou, sobre quem o Fernando realmente é. E ela contou. Contou que Fernando tinha começado a flertar com ela quando eu ainda estava no casamento, que tinha pintado imagem
de esposa negligente, fria, que recusava intimidade, que tinha omitido completamente sua própria traição, fazendo parecer que eu era o problema. Ele disse que você era obcecada em ter filhos, que pressionava ele constantemente, que quando descobriu que você era infértil, você ficou depressiva e impossível de lidar. Patrícia suspirou. E eu acreditei. Fui a outra mulher achando que estava salvando ele de casamento ruim. Por que está me contando isso agora? Porque agora estou no lugar que você estava. Ele me trai. Encontrei mensagens, vi como olha para outras mulheres. E quando confronto, ele diz que é culpa minha, que não sou interessante o suficiente, que fiquei chata depois que tivemos o bebê. Sinto muito que esteja passando por isso. Você o traiu porque ele estava te traindo, não foi? Ela perguntou diretamente. Sim, depois de 5 anos aguentando. Todo mundo pintou você como vilã, como mulher sem moral que destruiu o casamento bom. Mas não foi isso, foi? Não. Fui mulher destruída que tomou decisão errada num momento de desespero. Não justifica o que fiz, mas explica. Ela ficou em silêncio por momento. Vou pedir divórcio. E quando ele tentar pintar imagem de vítima de novo, vou contar a verdade, toda a verdade, sobre como tratou você, sobre como está tratando eu, sobre quem ele realmente é. Vai ser difícil. As pessoas acreditam nele. Deixa elas acreditarem, mas não vou ser outra mulher que ele destrói silenciosamente. Ela respirou fundo. Obrigada por atender. E desculpa por ter sido parte do que te machucou. Depois que desligamos, sentei em silêncio, processando. Parte de mim sentia satisfação em saber que Fernando estava sendo exposto. Outra parte sentia tristeza por Patrícia, por estar descobrindo o que eu tinha descoberto. Que o homem que amava era incapaz de amor verdadeiro. Marcelo me encontrou na varanda. Como foi? Contei tudo. Ele balançou a cabeça. Ele não mudou. Nunca vai mudar. E nós? Mudamos? Ele me puxou para abraço. Espero que sim. Espero que tenhamos aprendido. Que tenhamos crescido. Que o que construímos juntos seja diferente do que tínhamos antes. É diferente. Mas às vezes ainda tenho medo. De quê? De que isso seja apenas reação ao trauma. De que quando o trauma curar completamente, perceberemos que não tínhamos nada real. Temos Sofia. Ele apontou pela janela onde nossa filha brincava no jardim. Temos 3 anos de construção conjunta. Temos amor que cresceu de erro, mas que se tornou real. Não é reação, Cris. É escolha. Escolha que fazemos todo dia. E ele tinha razão. Nosso relacionamento tinha começado da pior forma possível, mas o que construímos depois, dia após dia, escolha após escolha, era real. Era imperfeito, carregava cicatrizes, mas era nosso. Hoje, aos 62 anos, olho para trás e vejo jornada complicada, cheia de erros e acertos, de dor e redenção. Marcelo tem 67 anos agora, aposentado da arquitetura, passando os dias cuidando do jardim, brincando com os netos, vivendo vida tranquila que ambos construímos com muito esforço. Sofia tem 25 anos, é psicóloga, trabalha com mulheres em relacionamentos abusivos, escolha de carreira que não foi coincidência. Ela cresceu conhecendo minha história, conhecendo os erros que cometi, as dores que vivi, e decidiu ajudar outras mulheres a não chegarem onde cheguei. Mamãe, ela me disse quando escolheu a profissão, quero que mulheres tenham opções antes de chegarem ao ponto de desespero que você chegou. Quero que saibam que podem sair antes de ficarem tão destruídas que façam escolhas que vão carregar para o resto da vida. Fico orgulhosa dela. Orgulhosa de que minha dor se transformou em motivação dela para ajudar outras pessoas. É tipo de redenção que não esperava, mas
que agradeço profundamente. Marcelo e eu ficamos casados por 25 anos. 25 anos construindo sobre fundação rachada que consertamos com paciência, terapia, muito trabalho. Não foi perfeito. Tivemos brigas, momentos difíceis, vezes em que a sombra do nosso começo quase destruiu o que tínhamos. Teve uma crise particular quando Sofia tinha 10 anos. Estávamos discutindo sobre algo trivial quando Marcelo jogou na minha cara. Pelo menos eu não te trato como Fernando te tratava. Pelo menos eu te respeito. E respondi com veneno igual. E pelo menos eu não precisei te seduzir quando estava vulnerável. Pelo menos não me aproveitei de você. Aquilo abriu ferida que pensávamos ter cicatrizado. Passamos semanas sem conseguir conversar direito, cada um processando, cada um se perguntando se tínhamos realmente superado nosso passado ou apenas enterrado. Foi terapia de casal que salvou. Voltamos para a Dr. Silvia, agora numa sessão conjunta, e ela nos forçou a enfrentar as verdades difíceis. Vocês dois carregam culpa, ela disse. Marcelo, você se sente culpado por ter traído a amizade de 20 anos. Cristina, você se sente culpada por ter traído o casamento, mesmo que casamento já estivesse morto. E quando brigam, usam essa culpa como arma. Como paramos de fazer isso? Marcelo perguntou. Perdoando. Não apenas um ao outro, mas a si mesmos. Vocês pagaram pelos erros, perderam amizades, reputações, paz. Em algum momento precisam decidir se vão continuar se punindo eternamente ou se vão permitir que sejam felizes com o que construíram. Aquela sessão marcou ponto de virada. Decidimos, conscientemente, parar de usar nosso passado como arma, parar de nos punir pelos erros que já tínhamos pagado. Caro. Fernando, soubemos através de conhecidos mútuos, se divorciou de Patrícia 5 anos depois de casar. Ela tinha cumprido a promessa de contar a verdade, de expor quem ele realmente era. Mas mesmo com exposição, ele encontrou outra mulher logo depois, e depois outra. Padrão se repetia, seduzia, prometia, descartava, quando não servia mais seus propósitos. Teve momento, anos atrás, em que senti pena dele, pena de homem tão incapaz de conexão real, tão preso em ciclo de usar e descartar pessoas. Mas pena passou, porque ele tinha escolhas, tinha oportunidades de mudar, de fazer terapia, de se tornar melhor, e escolheu não fazer nada disso. Minha família, eventualmente, aceitou meu casamento com Marcelo. Minha mãe, especialmente, se reconciliou comigo quando Sofia nasceu. Difícil rejeitar neta, mesmo quando desaprova as circunstâncias que levaram ao nascimento dela. Num almoço de domingo, anos depois de tudo, minha mãe finalmente pediu desculpas. Fui dura demais com você. Te julguei sem entender pelo que estava passando. Obrigada por reconhecer isso, mãe. Mas ainda acho que deveria ter saído antes, que deveria ter pedido o divórcio antes de se envolver com Marcelo. Eu sei, e concordo. Minha escolha foi imperfeita, mas era a escolha que consegui fazer naquele momento, com ferramentas que tinha. Rosilene, minha amiga que tinha tentado me avisar anos atrás, se tornou confidente próxima novamente. Ela tinha se divorciado também, encontrado novo, parceiro, reconstruído vida. Numa tarde tomando café, ela me disse: sabe o que aprendi? Que julgar é fácil. Difícil é viver. E ninguém vive perfeitamente. Não mesmo. Você fez o melhor que conseguiu com o que tinha. Foi suficiente? Não. Foi compreensível? Sim. E isso tem que ser suficiente para você perdoar a si mesmo. Escrevi livros sobre minha experiência 5 anos atrás. Não escondo nada. Conto sobre os anos de abuso emocional, sobre a traição de Fernando, mas também sobre minha própria traição, sobre a decisão errada que tomei, sobre as consequências que vivi, sobre a reconstrução lenta.
O livro gerou reações mistas. Algumas mulheres me agradeceram por ser honesta, por mostrar que vítimas de abuso também podem fazer escolhas imperfeitas. Outras me atacaram, dizendo que estava justificando traição, que estava sendo má influência. Não estou justificando. Escrevi na resposta pública. Estou contextualizando. Estou mostrando que seres humanos são complexos, que fazemos coisas erradas por motivos compreensíveis e que podemos crescer dessas coisas. Sofia leu o livro quando tinha 20 anos. Chorou lendo, depois me abraçou. Obrigada por ser honesta, por não esconder, por me mostrar que pessoas podem errar e ainda assim serem boas. Você não acha que sou monstro por ter traído? Acho que você era a mulher desesperada que fez escolha errada. Ela me olhou. E acho que construiu vida boa depois disso. Casamento bom com o papai. Me criou bem, ajudou outras mulheres. Os erros não definem você, mas também não desaparecem. Você carrega os dois. E ela tinha razão. Carrega os dois. O erro e a redenção, a traição e a reconstrução, a versão de mim que desmoronou e a versão que construí depois. Se você está me ouvindo agora, passando por situação parecida, quero que saiba algumas coisas importantes. Primeiro, abuso emocional é real. Não precisa ter violência física para ser abuso. Se seu parceiro te despreza, te humilha, te faz sentir invisível, isso é abuso. E você merece sair. Segundo, saia antes de quebrar. Não espere até estar tão destruída que faça escolhas que vai carregar para o resto da vida. Peça divórcio, procure ajuda, saia, mas saia com dignidade intacta. Terceiro, se você já fez escolha imperfeita, se já traiu, se já machucou pessoas no processo de tentar se salvar, reconheça isso. Não justifique, não minimize, mas também não deixe que defina você eternamente. Quarto, reconstrução é possível. Não é fácil, não é rápida, mas é possível. Você pode crescer dos seus erros, pode construir algo melhor, pode se tornar pessoa que orgulha. E quinto, perdoe-se. Eventualmente você precisa perdoar a si mesma, não para esquecer, não para fingir que não aconteceu, mas para poder viver sem peso de culpa esmagando você para sempre. Marcelo entrou na sala agora enquanto gravo isso, trazendo café. Ainda faz isso, pequenos gestos de cuidado que nunca pararam. Ainda me olha como se fosse preciosa, como se fosse escolha que faz todo dia. Tá contando nossa história? Ele perguntou sentando ao meu lado. Tô, a verdade toda, sem esconder as partes feias. Bom, ele segurou minha mão, porque as partes feias são o que torna as partes bonitas mais significativas. Você se arrepende? De como começou? Me arrependo de ter machucado o Fernando? Sim, mesmo ele sendo quem era, não merecia ser traído dessa forma. Ele olhou para mim. Mas me arrependo de ter te conhecido? De ter construído vida contigo? Nunca. Nossa história não é conto de fadas. É história de pessoas imperfeitas fazendo escolhas imperfeitas, pagando por elas, aprendendo delas e eventualmente construindo algo bom sobre as ruínas. Se você está assistindo este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta de que cidade você está assistindo, porque histórias complicadas, histórias com erros e redenção são as que mais precisam ser contadas, não para justificar erro, mas para mostrar que erro não precisa ser fim da história. Meu nome é Cristina, tenho 62 anos, passei 5 anos sendo desprezada pelo meu marido. No dia do aniversário dele, fiquei com o melhor amigo dele. Foi erro? Foi. Foi compreensível? Também foi. Defini minha vida inteira? Não. Porque escolhi crescer disso, aprender disso, construir algo melhor. Não sou vítima inocente, não sou vilã completa. Sou ser humano complexo, que fez escolhas imperfeitas em situação impossível.
E passei 25 anos provando que pessoas podem ser mais que seus piores momentos. Obrigada por me ouvir sem julgar. Ou se julgou, obrigada por ouvir mesmo assim. Porque essa é a história que precisa ser contada, em toda a sua complexidade messy e imperfeita. Beijos de São Paulo. E que suas vidas sejam cheias de coragem para sair antes de quebrar, de sabedoria para fazer escolhas certas e de compaixão consigo mesmas quando fizerem escolhas erradas. Até a próxima história.